Palavra de Deus que está escrita em Isaías capítulo 6, versículo 1 ao 8. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém. Senhor Deus, através da tua palavra, toca, Senhor, no profundo do nosso coração, na necessidade, Pai, que o Senhor sabe que o teu povo tem. O Senhor tem um remédio. A tua palavra, Pai, cura. A tua palavra é fortaleza, alimento, ela é poder. Então, Pai amado, fala no profundo do nosso ser, em nome de Jesus. Quero perguntar a você, amado irmão, amada irmã, você já teve uma experiência com Deus? Ou melhor, eu poderia perguntar, quais foram as experiências que você já teve com Deus? Eu vejo que na história, as grandes descobertas, elas aconteceram através de repetidas experiências. Podemos citar aí, por exemplo, Thomas Edison, que tentou centenas de vezes até acertar, e ele conseguiu. Ele estava querendo descobrir, e fazer a lâmpada, essa lâmpada de luz. E dava errado, ele não desistia, e ele fazia experiências diferentes, tentativas diferentes, até um dia ele conseguir. Santos Dumont, que era um inventor, ele tentou várias vezes fazer um negócio que voava, e todo mundo chamava ele de doido, ele levava tombo, quem estava com ele também machucava, e ele tentou, até que na vez que ele conseguiu, ele botou o nome do avião de 14 bis, ou seja, só com aquele tipo ele tentou 14 vezes, e ele tentou até conseguir. E a nossa vida, queridos, as experiências que a gente tem com Deus, às vezes você tem uma experiênciazinha com Deus, ou você tenta fazer algo e fala assim: não vou continuar não. Você deve continuar tentando. Deus quer nos dar repetidas experiências com Ele. Infelizmente, existem milagreiros por aí, que pregam a experiência única com Deus. Fala assim: você vem para a minha igreja, e vai ter uma experiência, e sua vida vai mudar aqui na terra, e não prega porque a pessoa tem que ter uma vida com Deus. A pessoa só quer prosperidade, cura, resolver o problema terreno, e não um problema espiritual com a salvação da sua alma. E a vida cristã, ela é feita de muitas experiências. Eu venho tendo experiências com Deus, você também. Você deve continuar tentando. Aliás, Deus é que está tendo e nos dando experiências com Ele. Eu vejo aqui na palavra de Deus esse exemplo de Isaías. Isaías era um servo do Senhor. Ele amava Deus. Ele já era um profeta porque ele falava de Deus. Ele orava ao Senhor. Ele abençoava. Ele falava da palavra. Só que Isaías ainda não tinha tido uma experiência com Deus profunda. E nesse texto aqui, eu vejo várias experiências que ele teve. Várias coisas que Deus começou a tratar na vida dele. E também faz na nossa vida. Isaías estava num momento triste. Ele havia perdido seu primo, um parente, que era o rei Uzias. O rei Uzias também era um servo do Senhor, era um rei bom, era um rei bondoso, mas também tinha falhas, e o rei Uzias morreu. E aí a nação entrou numa decadência, numa ruína.
Isaías ficou apavorado, sem saber o que falar. O que Isaías fez, queridos? Ele foi para a casa de Deus. Quando Isaías chegou na casa de Deus, no templo, e ali ele entrou no templo para pedir: Senhor, tem misericórdia do teu povo e das nossas vidas. Naquele momento, queridos, ele levou um susto. Ele entrou, ele viu o Senhor assentado sobre um trono. Ele viu, queridos, que as vestes do Senhor, as vestes reais do Senhor, seu manto, enchia todo o templo. Aquele manto real enchia todo o templo. E havia uma fumaça, mas não é uma fumaça tóxica, de madeira queimando alguma coisa, não. Era algo semelhante à fumaça, um brilho que enchia toda aquela casa. De repente Isaías olhou e ele viu anjos, que eram serafins, que adoram a Deus, e aqueles anjos cantavam. Isaías prestou atenção no louvor e falou: gente, que louvor é esse? E eles cantavam: Santo, 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 3 vezes, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. 3 vezes os anjos falavam: Santo, Santo, Santo. É o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Isaías pensou que o templo estava cheio da glória de Deus, mas os anjos falavam: não, toda a terra está cheia da glória do Senhor. De repente, ele olhou para si mesmo, falou: Senhor, eu sou pecador, ai de mim, eu vi o Senhor, mas eu sou pecador, a minha boca é suja, eu vivo no meio do pecado. E aí, queridos, um anjo foi lá no altar, pegou uma tenaz é como se fosse uma grande tesoura que o ferreiro usa, e ela tem uma pega para pegar as coisas quentes. O anjo foi lá, pegou a tenaz, pegou uma brasa de fogo no altar de Deus, e veio até Isaías e botou aquela brasa na boca dele. Será que doeu? Eu não sei. Sabe por quê? Estava doendo demais o pecado quando ele viu, estava dentro dele. E aquela brasa veio para curar. E o anjo tocou na boca de Isaías e falou assim: olha, seu pecado está perdoado. Você está livre da sua iniquidade. Isaías sentiu aquele alívio. E aí Isaías ouviu uma voz. E essa voz falava assim: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? O Pai, o Filho e o Espírito Santo falando. Quem vai por nós? Quem vai? Quem eu vou enviar? Isaías respondeu: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Irmãos, olha que experiência linda que Isaías teve. Que experiência linda de ver, irmãos, que a cidade de Jerusalém estava em ruínas. O povo estava decaído, o rei havia morrido. Era uma desgraça total. Ele olhava para um lado, para o outro, só tinha problema. Eu pergunto, é diferente da nossa vida? Quando nós olhamos o mundo, a sociedade. Isaías foi ali para a casa do Senhor. E naquele momento ele teve uma experiência com Deus. E à luz dessa experiência, queridos, eu quero falar para os irmãos sobre algumas experiências que Deus quer dar à nossa vida. Deus quer dar experiências com você. Deus quer ter encontro com você. Deus quer fazer você fazer como Isaías, irmãos. Naquele momento, Isaías teve um encontro com Deus. Mas ele também teve um encontro consigo mesmo. Na hora que ele falou assim: o que? Eu sou pecador. Eu sou falho. E eu pergunto para você agora nessa noite: você já teve uma experiência com Deus? Amém, eu creio que você já teve. Mas você gostaria de continuar tendo experiência com Deus? E eu vou ensinar para a igreja aqui hoje, através da experiência de Isaías, algumas coisas que Deus quer fazer conosco. A primeira experiência que Deus quer nos dar é a experiência do novo nascimento. Porque às vezes nós somos como Isaías, nós somos crente. Nasci na igreja, pastor. Tenho 10 anos de igreja. Isaías era profeta. Eu já conheço a Bíblia, já li. O pastor está pregando, já sei dessa história. Só que Isaías, queridos, ele teve um encontro com Deus. Ele falava de Deus, só que nunca ele tinha tido um encontro para dizer, como ele falou, eu tive um encontro com Deus. E essa primeira experiência é o novo nascimento. O novo nascimento é quando você morre para si mesmo e morre para o mundo e nasce para Deus. Como que acontece o novo nascimento? Muitas vezes acontece no meio de lutas.
Como diz aqui no versículo 1, no ano da morte do rei Uzias. No meio de luta, no meio de problema, a pessoa só entrega a vida dele para Deus quando a vida dele está dando toda errada. Quando a pessoa chega no fundo do poço, aí ele olha para cima. E o novo nascimento acontece quando você entrega a sua vida com Deus. É o seu primeiro encontro com Deus. Primeira vez que você fala assim, agora, eu não sou mais um profeta de falar apenas o que os outros falam. Eu vou falar daquilo que Deus fala comigo. Porque ele teve uma experiência com o Senhor. Ele viu o Senhor, queridos. Ele contemplou a glória de Deus. Ele saiu dali da sua casa, da sua cidade. Ele só viu ruínas e foi para a casa de Deus e viu o quê? Ele viu a glória de Deus. Quando você nasce novo, queridos, você passa a viver. Você olha, você vê a glória de Deus. A glória de Deus enchia a casa. O manto de Deus enchia. Aquela fumaça enchia a casa. Sabe o que é isso? A vida de quem nasce novo, a sua vida, para onde você olha, você só vê Deus, você só sente a presença de Deus, o ar que você respira está cheio da presença de Deus. Mas quando a pessoa não conhece Deus, queridos, a pessoa, tudo que ela olha, ela só vê problema. Deus quer nos dar um novo nascimento. Quando você também nasce novo, você adora o Senhor. Isaías viu ali anjos, queridos, anjos cantavam, louvavam, e a sua vida passa a ter louvor, a ter adoração a Deus. Você passa a existir para adorar o Senhor. Os anjos de Deus também acampam ao seu redor. Aconteceu também uma coisa interessante no versículo 4, quando diz assim, as bases do limiar do templo se moveram à voz do que clamava. Irmãos, o fundamento, aquelas pedras gigantescas do templo de Salomão, pedras, queridos, imensas. Aquelas bases se moveram, ouvindo a voz de Deus. Sabe o que é isso? Quando você nasce novo, Deus move a estrutura da sua vida. Ele modifica, Ele transforma. Deus, Ele mexe com você. Ele mexe lá nas suas bases, desse templo que é a sua vida, o Espírito Santo. E também no versículo 4 diz que a casa se encheu de fumaça. Ou seja, Deus, Ele enche a sua vida. Então esse primeiro encontro de Isaías com Deus é o novo nascimento. Aquele primeiro dia que você encontrou com Jesus. Lembra daquele dia? Que você encontrou com Jesus? A segunda experiência que Isaías tem, diz o versículo 5, que Isaías se arrependeu. Irmãos, ele olhou para a santidade de Deus, para a glória de Deus, e na mesma hora, ele reconheceu o quê? Seu pecado. Né? Eu me lembro que uma vez, eu tive uma vizinha, que a gente sempre limpava a nossa calçada. Aí, sempre o dia de limpar, a gente ia lá, limpava a nossa calçada, e essa vizinha começou a achar ruim comigo. Ela falou assim, não, você limpa a sua calçada, e quando você limpa a sua calçada, realça a sujeira da minha. E ela falou assim comigo, você fica aí limpando calçada, rapaz, tirando a sujeira. A gente morava numa rua que tinha feira, né? Sujava muito. A gente limpava o que a gente podia. E aí um dia eu descobri que ela estava achando ruim, que quando a gente limpava a nossa, as pessoas percebiam que ela estava suja. E aí eu aprendi uma coisa, né? Aí eu passei a limpar dela também. Para não ficar com raiva. E quando eu não podia, eu não limpava nada. Eu aprendi uma coisa. Quando eu limpava a minha calçada, realçava a sujeira dela. Quando você chega perto de alguém que está muito limpo, você olha para você e fala assim, epa, estou sujo. Não é assim? Isaías, quando entrou no templo e viu aquela beleza, aquela glória, o que ele fez? Falou, Senhor, eu estou sujo. Ele reconheceu a sua sujeira. Quando você se entrega a Deus, você tem uma segunda experiência, que é a conversão. A conversão é a mudança de vida, a mudança de direção, você mudou. E às vezes a pessoa fala assim, pastor, mas ninguém é convertido totalmente. O que é converter? Vamos supor que eu vou pegar o carro e eu vou virar ele em direção ao centro da cidade. Ou seja, eu converti o carro para qual direção? Para o centro. Mas eu já estou no centro, gente? Não estou. Mas eu já mudei ele. Uma hora ele vai chegar lá. Isso é conversão.
Eu vou mudar. Isaías olhou para si e falou, Senhor, eu quero mudar. Essa vontade de mudar, quando ele diz no versículo 5, então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Esse ai de mim, queridos, é o arrependimento. Você fala assim, eu não quero mais. Eu sou pecador, mas eu não quero mais. Ele caiu na real e falou, Senhor, ai de mim. Quando ele disse assim, Senhor, eu sou um homem de lábios impuros, ele confessou o seu pecado. E o maior pecado que o homem, as pessoas têm, um dos maiores, está aqui, ó. Quando você vai ver, você falou, não tem como pegar e fazer assim, ó. Tem, queridos? Não tem. Se tivesse como pegar, não tem. Depois que saiu daqui, não volta mais. Isaías confessou o seu pecado. Isso é conversão. Ele confessou o pecado do seu povo, falou, Senhor, eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Mas os meus olhos viram o rei. Ele olhou para si e olhou para Deus. Ele olhava para a santidade de Deus, via aquela beleza, olhava para si e via o pecado. Quando você se aproxima de Deus, você quer mudar. É a experiência da conversão. A outra experiência que Isaías teve, é a experiência da santificação. Por quê, queridos? Porque veio um anjo, pegou uma brasa de fogo e tocou nele e falou assim, ó, você está limpo, você está purificado, você está perdoado dos seus pecados. E o que vem a ser a santificação? A santificação é o perdão dos nossos pecados. Quando você primeiro se arrependeu, como Isaías falou, ai de mim, ai, eu não quero mais. E você descobre, eu fui perdoado, eu não quero mais. E aí você se liberta do pecado. Você não quer mais voltar atrás. Aquele anjo tocou nele. E como acontece a santificação? A santificação acontece no altar. No altar de Deus. A sua vida também é um altar de Deus. Quando Deus pega o fogo do altar dele e toca na sua vida. Você mesmo não consegue se limpar, mas o fogo do Espírito Santo, Deus limpa a sua vida. Outra coisa, quando Deus toca você e quando você descobre uma coisa, você sabia que você foi perdoado dos seus pecados? Todos os seus pecados foram perdoados. E às vezes você vive preso ao pecado, cometendo o pecado, repetindo. No dia que você descobre, você está livre. Você está livre, Deus perdoou você. Basta você se arrepender. E aí Isaías teve essa experiência da santificação, Deus limpou ele. Talvez ele como profeta tinha tentado várias vezes e não conseguia ficar sem falar as coisas que ele não queria falar. E de repente, com um toque, Deus purificou. A partir daquele momento, a boca de Isaías se transformou nessa boca que escreveu esse livro maravilhoso de profecias, de autoridade e de poder. Irmãos, um toque. Deus, ele santifica a nossa vida. Ele vai mudando a sua vida. Basta você fazer como ele, confessar. E a última experiência de Isaías foi quando ele estava olhando assim, ele viu, ouviu uma voz. Quem enviarei? Quem há de ir por nós? E Isaías respondeu, Senhor, envia a mim. Sabe o que é isso? É a experiência da missão. Quando o crente, primeiro, você nasceu de novo. Você nasceu de novo? Amém. Segundo lugar, você se converteu. Sua vida está mudando. Em terceiro lugar, você está se santificando. Como? Você vai e leva para o altar de Deus. Deus vai te perdoar do seu pecado. Tira o gosto pelo pecado e muda a sua vida. E a partir de agora, Deus vai te dar um serviço. Ao invés de você trabalhar para o inimigo, você vai trabalhar para Deus. Você recebe uma missão. Essa experiência todo cristão deve ter. A experiência de fazer a obra de Deus. Eu quero dizer para vocês, queridos, quando eu comecei a fazer a obra de Deus, Deus, ele mudou a minha vida. De novo, eu já era crente, mas eu tive uma experiência com Jesus, eu aceitei Jesus, e ele mudou a minha vida. Depois eu tive uma experiência com o Senhor, de Deus mudar a minha vida, mudar o que tinha que mudar, eu ser um jovem santificado. Depois eu tive uma experiência de falar, agora eu vou servir o Senhor. Eu vou viver para Deus. Como é bom, queridos, ter essa experiência. Sabe como que você começa essa experiência de servir o Senhor? De fazer a obra dele? Primeiro ouvindo Deus.
que você vai falar uma coisa que você nunca ouviu? Isaías ouviu a voz de Deus. Primeiro, ele escutou os anjos cantando, escutou o barulho do altar tremendo, ficou admirado ali, olhando. E aí Deus fala assim, Isaías, vem cá, não é para ficar aqui não, é para você ir. Isaías falou assim, Senhor, eu vou. E às vezes o crente fica só na igreja, só olhando, Deus. E Deus quer que a gente vai. Que a gente faz a obra dele. Ouça o Senhor. Quando Isaías ouviu Deus, ele falou assim, não quero escutar mais nada agora. Ele não queria nem escutar mais o louvor. Ele começou a ouvir os anjos louvando. Que louvor bonito, os anjos cantando. Gente, a melhor música que existe, a melhor orquestra que existe é de Deus, do céu. Está lá no céu. Ele escutou. Mas de repente falou assim, eu não quero ouvir mais nada, eu quero ouvir só Deus. Quando você ouve Deus, você tem essa experiência missionária. E também quando você se entrega, fala, Senhor, eis-me aqui. Quando você tem disposição, eu vou. Mas vai para onde? Isaías não sabia para onde que ele ia, queridos. Ele não sabia. Muitas vezes ele teve que ir em lugares difíceis. Mas Deus falou assim, eu vou com você. A experiência da missão é saber que aonde você vai, Deus está contigo. E eu quero fazer essa pergunta aqui agora, nessa noite. Você tem buscado experiência com Deus? Tem muito crente, queridos, presta atenção naquilo ali. A experiência com Deus, ela é cíclica. Você não vai ficar numa vez só. Você tem que ter várias experiências com Deus. Mas a primeira delas é o novo nascimento. Só que às vezes o crente tem que nascer de novo. De novo. Sabia? De novo. Ah, pastor, já batizei. Já sou evangélico. Não. Jesus falou para Nicodemo, você tem que nascer de novo. Tem que mudar. A experiência da conversão. Todo dia você tem que converter, mudar alguma coisa na sua vida. A experiência da santificação todo dia, irmãos. Igual uma casa que você limpa hoje, tem que limpar amanhã de novo. É a santificação. E a experiência da missão. De falar, Senhor, eu vou. Eu quero perguntar para você, você já tem tido essa experiência? Tem muita gente que pula isso aí. Por isso que as igrejas vivem cheias de problema. A pessoa vem para a igreja, mas não nasce de novo. Não quer mudar. Não quer se santificar. E aí às vezes a pessoa começa já a fazer as coisas na igreja e depois não quer mudar de vida. Porque pulou. Primeiro você tem que nascer de novo. Ter um encontro com Deus. Já teve um encontro com Deus? Depois tem que converter, mudar. Não é ser a mesma pessoa sempre, não. Depois santificar a sua vida, quer limpar a sua vida, só Deus pode fazer. E também fazer a obra de Deus. Irmãos, crente saudável, um crente preparado, ele não fica tolo, ele faz a obra de Deus. Eu quero falar para você, Deus quer te dar um encontro com Deus. Mas você também precisa ter um encontro consigo mesmo. Falar assim, eu preciso mudar. E depois Deus quer que você tenha um encontro com o seu próximo. Sabe como? Fazendo a obra de Deus. Ganhando vidas para o Senhor. Eu quero que você ore pela sua vida agora. Você gostaria de ter essa experiência com Deus? Pai amado, em nome de Jesus, ó Deus. Nós queremos, ó Pai, ter uma experiência contigo. Que o Senhor mude a nossa vida. Mude o nosso jeito de viver. Transforme, Pai amado, o nosso ser totalmente, Pai amado. Se alguém aqui, Deus ainda não nasceu de novo, ainda não se converteu, entra nessa vida, Pai. Nós precisamos nascer de novo. Recomeçar a nossa vida contigo. Pai amado, muda o que o Senhor tem que mudar na nossa vida, Senhor. Pai amado, santifica-nos, ó Pai, com essa brasa do altar. Santifica, Pai. E, ó Deus, nos levanta para fazer a Tua obra. Levanta para o Teu povo, Pai. Levanta, Deus, a Tua igreja. Para fazer essa grande obra que está aqui. De repente alguém está aqui hoje, Pai, como Isaías, desiludido com situações da vida, mas o Senhor agora, hoje, quer falar, eu vou mudar tudo na tua vida. Transforma, Pai, o nosso ser, ó Pai. E que o Senhor dê, Pai amado, eu profetizo sobre essa igreja, Pai, na autoridade que o Senhor me deu como pastor aqui, que o Senhor, Deus, vai dar experiência ao teu povo. Experiência com Deus. Mas também a experiência de consigo mesmo, de mudar de vida, de se converter. Uma experiência também com o seu próximo, de ganhar vidas para o Senhor.
Eu abençoo, Pai, a tua igreja, em nome de Jesus. Amém.